Algumas experiências ficam em nossas memórias para sempre. São impossíveis de esquecer. Os momentos mais marcantes de nossas vidas estão sempre ligados a sabores, aromas, sons e imagens, que causam algum tipo de sensação em nós. E todas as vezes que sentimos uma sensação muito boa, é porque a experiência foi incrível. Hoje vamos conhecer a história do Ori, um restaurante incrível que nasceu na cidade de Salvador em 2018. Ori, que significa cabeça em Iorubá, também é o nome do segundo restaurante dos renomados chefes Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. A casa mais casual dos chefes, instalada no Horto Florestal, preza pelo resgate de ingredientes simples, preparados de maneira cuidadosa. O Fabrício Lemos é um menino, continua com essa alma de menino, embora ele tenha 41 anos. Nasci na Cidade Baixa, no Bonfim, aqui em Salvador, Bahia. E como todo garoto, eu tinha também meus sonhos. Venho de uma família muito simples, uma família de poder aquisitivo médio-baixo, mas com formação familiar muito intensa. Minha avó, meu avô e meus pais sempre souberam como nos educar, né? Então, minha avó e meu avô tiveram 11 filhos e deles a maioria todos formados. Então eu me espelhava em casa, né, do que eu queria ser no futuro. Então essa questão de educação sempre funcionou dentro da minha casa. E sempre fui daquele cara dedicado, ajudava a varrer a casa, ajudava minha mãe no que eu podia na tarefa de cozinha. E aí veio a cozinha na minha vida, né? Tem uma menina que trabalha com a gente até hoje, que faz parte da nossa família, a Juliana. Ela falava, quem vai pegar o pimentão? E eu sempre estava de prontidão para poder ajudar no momento de cozinhar. Brincadeira de cozinha quando pequeno, gostava de fazer acarajé com areia e enrolava na folha, cozinhar com panelinha, mas eu não tinha um sonho de ser cozinheiro, longe disso, né? Na sexta série eu fui para o colégio da Polícia Militar, então eu achava que eu seria militar, e fui da sexta ao terceiro ano, e o destino me levou para fora do país, né? Aquele sonho de ser militar acabou que ficou para trás, e a gente ganhou a loteria do Green Card. E em 97, 98, eu tinha que ir, né? Porque essa loteria te dá o direito de você morar nos Estados Unidos. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar todas as passagens. E aí acabou que minha mãe não abriu mão, foi eu, meu irmão e meu pai já estava lá. E aí começou a minha história com a cozinha. E aí fui inserido lá e eu tinha que me manter, né? Meu pai voltou, meu irmão voltou. E aí eu conheci uma família, né, de brasileiros que moravam lá e ela acabava que locava quartos e ela conseguiu um emprego para mim em um restaurante italiano como lavador de prato. Era aquela oportunidade que eu tive de me manter e daquela foi a primeira oportunidade dentro da cozinha. E é onde eu me apaixonei pela profissão. Fazia salada, lavava panela, limpava banheiro, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E isso por 3 anos. De lavador de prato eu passei para cozinheiro, enquanto eu estava estudando. Aí saí desse restaurante, fui para o Ritz-Carlton, uma rede de hotéis de luxo. E essa rede de hotel de luxo que me deu muito do que eu sou hoje. Eu fiquei no Ritz-Carlton até 2010, saí de lá como chefe de cozinha. Passei por diversos restaurantes dentro da empresa. Comecei no Ritz-Carlton de Coconut Grove. Foi lá que eu fui de estagiário a cozinheiro. Depois fui para Key Biscayne. Em Key Biscayne eu acabei assumindo a subchefia de um restaurante mexicano. Depois assumi uma chefia de um restaurante Ocean View Burger Lounge. Era uma coisa meio Saint-Tropez, misturado com burger, pé na areia. Um restaurante difícil que ninguém queria, porque era calor, funcionava durante o dia só, era na brasa, eu assumi esse desafio. Depois de lá, eu fui para o Ritz-Carlton do Amelia Island. Em Amelia Island, eu fui também como subchefia em um restaurante italiano. E de lá eu voltei ao Brasil.
E foi um retorno estudado, um retorno que eu queria fazer. Eu queria pegar um pouco daquilo que eu tinha aprendido lá fora e colocar em prática aqui também. Eu via os outros estados, como Rio, São Paulo, inclusive até o estado de Pernambuco, muito evoluído no que se diz respeito à gastronomia. A gente via aqui que nós tínhamos bastante potencial, mas não para dizer que é melhor ou pior que alguém. Eu queria pegar aquele pouco que eu tinha aprendido lá e contribuir com o meu pouco para o universo que já existia aqui. Então, a ideia de montar o próprio restaurante começa desde o dia que meu pai americano me paga aquele curso de como montar o seu restaurante. Então, montar um restaurante não é algo que nasce da noite para o dia. Como algumas pessoas pensam, ligam, e aí, vamos montar um restaurante? A maioria das vezes, você acaba fracassando no processo, né? Porque montar um restaurante é algo complexo. São uma série de ferramentas que você precisa ter para você montar o seu restaurante. Não é por uma simples montagem, vou montar porque eu estudei gastronomia, eu estudei gestão, vou montar um restaurante. Então, assim, sei lá, há 20 anos atrás eu já tinha esse objetivo. E aos poucos eu fui coletando na mochila de conhecimentos para poder abrir o restaurante da forma correta. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu não tinha intenção de montar um restaurante. Eu tinha intenção, primeiro, de me reposicionar, de me reeducar, porque eu fui alfabetizado dentro da gastronomia em inglês. Então, até parece brincadeira, mas eu não sabia como era tomilho até aquele presente momento, né? Porque eu não usava tomilho aqui, eu não tinha noção que era tomilho quando eu saí daqui com 17 anos. Então, algumas ervas, eu só sabia o nome em inglês. E me reeducar também a nossa cultura, né? Porque é uma cultura totalmente diferente do que se tem lá fora. Então, eu quis me reinserir, e aí veio mistura de Itapuã. Foi o primeiro restaurante que eu passei aqui no Brasil, e passei lá um ano implantando alguns processos, né? Ela já é uma casa de muito renome, mas eu pude contribuir também com um pouco do que eu trouxe. E depois foi o meu primeiro desafio de montar uma casa própria, foi o Almari, no Shopping Salvador. Então, mais um desafio, trazer alta gastronomia para o shopping. O baiano não estava acostumado a ter um restaurante em shopping que não fosse fast food, né? Então, nossa missão era não te dar um fast food, era te dar uma comida como você come em um restaurante de rua. E deu certo, né? E aí vieram as primeiras premiações, como o melhor restaurante de frutos do mar em 2012, em 2013 também. Depois aí em 2014, fui contemplado como chefe do ano pela revista Veja. E aí o universo começa a abrir e as pessoas começam a querer entender quem era Fabrício, aquele jovem que chegou e ganhou como chefe do ano. E aí as portas abrem, aí nasce o Amado, onde eu fico no Amado até 2016. E em 2016 eu tive a oportunidade de montar o meu restaurante, o Origem. E a gente veio na contramão, né? Porque o menu degustação não era algo que estava como primeiro plano. Eu queria fazer um restaurante com menu pequeno. Então, a gente sempre prezou muito pela capacitação dos profissionais. Então, eu não queria só abrir o restaurante de qualquer forma. Então, durante esse soft opening, a gente criou um menu degustação, tipo entrada principal, sobremesa, eram 5 etapas. Os itens que tinha no menu. O segundo era um, o terceiro era outro, o quarto era outro. Só que as pessoas gostaram. Falaram, não muda. Não bota cardápio normal. Vocês são o único que tem isso aqui em Salvador. E a gente começou. Então, todos os dias eu criava um prato novo. Todos os dias eu fazia menu novo. Isso durante 3 anos foi assim. O Origem é um laboratório, né? Como eu criava um prato todos os dias, acabou que ficou um leque de produtos muito grande, né? E o cliente sentia falta. Onde é que eu vou... Beleza, você não faz mais, mas onde é que eu vou comer isso? Acabou? Isso ficou na nossa cabeça. Ele falou, nossa, então o Origem, ele é a matriz, é a mãe. É do Origem que a gente vai abrir as outras frentes. E nasceu essa casa aqui, que é o Ori, em dezembro de 2018. O Ori é o restaurante queridinho da alta sociedade de Salvador. Seus pratos misturam ingredientes da culinária local com a cozinha internacional. É possível escolher no menu à la carte delícias como o já famoso abarajé, um snack de feijoada completa,
Ou um nhoque de milho verde com ragu de moela e quiabo, sempre que a vontade pedir. O Ori nasceu de uma demanda e onde a gente quis fazer o contrário que faz no Origem. Lá a gente acaba engessando o que você vai comer. Aqui não. Aqui você cria a sua experiência gastronômica. Você pode compartilhar pratos, mas tudo dentro do mesmo conceito. Você vai ver muito de Bahia, vai ver da Bahia, da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, da zona costeira, da Marinha. É o que a gente tenta fazer quando a gente cria um prato, né, no processo de criação. Pegar aquele ingrediente que tem um uso meio que óbvio e não valorizado e transformar ele, agregando valor a esse produto. Teve também o projeto de fazer o minibar, né, que essa casa a gente... E saía um inquilino, a gente pegava um quarto e ia transformando e nasceu o minibar Gen. Aí veio a pandemia. A gente teve que parar tudo, né, para poder entender o que ia acontecer. Então acabou que a gente cancelou a nossa ida para São Paulo, e que eu vejo isso de uma forma benéfica. E o Gen, que era para ser uma coisa, acabou sendo uma âncora que conseguiu nos deixar equilibrados durante essa tempestade de pandemia. Eu comecei a fazer hambúrguer lá e essa venda do dinheiro do hambúrguer serviu muito para poder nos manter, né? Mas hoje como negócio, a gente já consegue colocar o Gen fazendo a função dele de minibar. Nessas buscas eu sempre quis montar um boteco. Meu sonho é botar um boteco, meu sonho. Vou guardar um pouquinho o meu sonho agora, sei lá, daqui a 1 ano ou 2 anos. Mas nessa busca de botar um boteco, apareceu o Hotel Fera Palace, né, que o Antônio Mazafera, proprietário, ele tem alguns empreendimentos por lá e eu me linkaram a ele. Só que aí veio o projeto de assumir a operação de A e B do Hotel Fera. Um desafio que eu aceitei, nós aceitamos, eu e minha esposa, e de pegar do café da manhã, serviço de quarto, piscina, e botar um restaurante lá. E nasceu o Omi, né? Omi quer dizer água em Urubá. Então, como você está perto da Baía de Todos os Santos, a gente tem como foco principal utilizar de insumos oriundos da Baía de Todos os Santos, com foco em frutos do mar. Eu acho que o que mais me deixa orgulhoso é ver como a gastronomia baiana ela vem evoluindo, de respeito a serviço, de respeito ao produto, de respeito ao funcionário, o olhar do cliente para com. Você não precisa ir para São Paulo para comer bem, para Rio para comer bem, sair do Brasil para comer bem. Eu acho que para mim o meu maior orgulho é esse, né? Não está só no prato, está na construção do todo, né? Que vai do produto, a produtor, a cliente, a formação, a capacitação. É o que me deixa mais feliz do que um prato específico. Foram alguns momentos marcantes, né? Teve dias que, quando eu era lavador de prato, não tinha ninguém para me dar carona, porque eu fedia cloro. Eu estava o dia todo trabalhando com cloro, né? Então, a calça era toda suja, né? De cloro, tinha que lavar o banheiro. E eu não tinha carro, não tinha bicicleta. Então, aquilo mexia muito comigo, eu ter que voltar andando depois de trabalhar o dia todo. Até que eu comprei uma bicicleta. Até que eu comprei um carro. O banco era quebrado, mas era meu carro. Meu primeiro carro. Então, assim, isso impactou muito, né? Porque eu venho do nada, né, num país onde eu não falava a língua, e consegui conquistar com o trabalho. Então, para mim, foi um momento marcante. Foi essa maioridade que eu consegui conquistar trabalhando. Outro momento marcante na minha vida foi meu retorno ao Brasil, que foi mais um recomeço. Eu tive que deixar toda uma história para trás, vender carro, vender tudo, e voltar, e morar numa pousada, né, no fundo de uma pousada, e me reposicionar, de recomeçar. Né, esse recomeço foi marcante. Eu sempre fui muito grato às pessoas que me deram a mão, principalmente no momento mais difícil, né? Eu não sabia o que era Colibri, né? Eu via ela operando em algumas casas, eu via que funcionava. Mas quando eu precisei da Colibri para montar meu restaurante, tive eles como parceiro, eles me deram a mão. E também no processo de capacitação dos nossos profissionais. E a entrega
é uma entrega que eu via em outros lugares, outros sistemas, que gerava muita dor de cabeça. E como todo sistema, uma hora dá erro, não tem problema. Mas a maneira que você resolvia esses erros, né? De você estar sempre ali, né? Principalmente no início de uma operação, e você fazer esse acompanhamento no início da operação, mesmo que seja de uma forma virtual, mas você está sempre presente. E dali nasceu esse envolvimento, né? E todos os projetos que eu passo, eu sempre indico, sempre falo, você tem um outro sistema, beleza, esse é o sistema que eu trabalho. Eu conheço as pessoas que operam esse sistema, eu sei a capacidade desse sistema, eu sei até onde você pode chegar com esse sistema, eu sei qual tipo de resultado eu posso ter desse sistema. Então não adianta, recente, né, uma operação, ela insistiu. Porque às vezes quando você indica, você acha que as pessoas acham que você está ganhando dinheiro, né? Ela está indicando, está ganhando algum por fora. Eu falei, não, eu estou indicando porque eu confio. E essa empresa foi teimosa. E hoje ela está voltando atrás e está implantando o sistema. Né? Por quê? Quando você tem uma operação desse porte, e você pega um domingo no almoço e deixa de funcionar o sistema, você vai entender por que você precisa pegar empresas que de fato tenham feedbacks positivos, tenham um histórico. E aí a INCR veio dentro desse contexto. Porque eu acredito na Colibri, eu acredito na INCR. E eu fiquei muito honrado com o convite, e é uma responsabilidade, né? Estamos falando de uma multinacional, né? Não é da esquina daqui de Salvador, né? É algo que as pessoas vão olhar para você com outro olhar e quer saber, você indicou isso por quê? Né? E por que eles querem você? Também tem essa relação. Então eles também sabem do trabalho que a gente conseguiu desenvolver aqui e na nossa verdade, né? Se a gente está de fato indicando é porque a gente acredita na INCR. Os chefes Fabrício Lemos e Lisiane Arouca possuem restaurantes em Salvador, localizados nos endereços mais nobres da cidade. As casas também operam com delivery, para proporcionar a mesma experiência na sua casa. Venha conhecer o Ori e viva essa experiência incrível!